Segunda parte do nosso Evangelho no Lar, estudo da Roda da Vida. Vamos hoje estudar o texto do mestre Thich Nhat Hanh, intitulado Os Três Corpos do Buda, extraído do livro desse autor, chamado A Essência dos Ensinamentos de Buda, onde ele diz: é natural que os seres humanos queiram personificar qualidades tais como amor, liberdade e compreensão. Foi com este espírito que o Buda foi representado como possuindo três corpos: Dharmakaya, a fonte da iluminação e da felicidade; Sambhogakaya, o corpo de bem-aventurança e contentamento; e o Nirmanakaya, o invólucro histórico de Buda, visto como um dos muitos corpos de transformação enviados pelo Dharmakaya, né? Então vejam, nesse primeiro parágrafo, pessoal, o mestre Thich Nhat Hanh, ele nos apresenta esses conceitos, né, que nós já estudamos aqui algumas vezes, dos três corpos do Buda. E eu queria destacar, inicialmente, o que mais eu considero útil para a nossa prática espiritual, que é entender que esses três corpos do Buda são três corpos que não pertencem exclusivamente ao Buda, mas que todos nós possuímos, né? Porque o que são esses três corpos, né? Na linguagem espírita, esses três corpos seriam: o Dharmakaya seria o nosso espírito, o Sambhogakaya seria o perispírito, né? E o Nirmanakaya é o nosso corpo físico. Então, todos os seres, né, são dotados desses três corpos. Qual é a diferença do corpo do Buda, né, dos três corpos do Buda, para os três corpos dos demais seres sencientes, né, ou seja, seres não iluminados? A diferença é uma só: é que nós não despertamos para o potencial que esses três corpos nos apresentam. Então, vejam, por exemplo, o nosso espírito, né, que é chamado de Dharmakaya no budismo, né, ele foi, inclusive, não sei se vocês se lembram, na semana passada, foi definido pelo Lama Padmasambhava, né, como a ausência de fixações e a vacuidade, que é a fonte de todas essas fixações. Então, vejam só, o que é o nosso espírito? O nosso espírito, ele é como se fosse um campo de potencial infinito, né? Se usa muito no budismo a palavra vacuidade ou vazio, mas que para nós do Ocidente pode não trazer um significado muito preciso, porque para nós vazio é como se estivesse faltando alguma coisa, né? Quando a gente fala assim, copo vazio, quer dizer, um copo que não tem nada, né? Uma sala vazia, uma sala que não tem nada. Mas o vazio aqui dentro da concepção espiritual não é isso. O vazio é o vazio de fixações. O que significa isso? Que o nosso espírito, no seu estado puro, né, ele não está fixado a absolutamente nada, nem sequer a noção de eu. Esse é o ponto mais importante. Por isso que o Lama fala: Dharmakaya é a ausência de fixações, né? Quando nós nos fixamos a um eu, né, ou seja, por exemplo, hoje nós estamos aqui encarnados, né, e nós nos identificamos com essa personalidade terrena que nós estamos manifestando agora. Então, se alguém nos perguntar, né, quem é você? Eu sou o Benício, né? Eu já me identifico com o meu nome, que nasci lá no Rio de Janeiro, no ano tal, no dia tal, né? Filho de fulano de tal, né? Meu pai é fulano de tal, minha mãe é fulano de tal, tenho tantos irmãos, não sei o quê. E aí eu vou definindo, né, e fixando a minha identidade, que nada mais é do que uma pequena manifestação desse espírito eterno que é aberto a uma série de outras manifestações. Porque, por exemplo, eu nem sei quem eu fui em reencarnações passadas. Nenhum de nós sabe, né? Podemos ter sido reis, podemos ter sido homens, mulheres, né? Podemos ter sido uma série de coisas que nós nem imaginamos quais sejam. E nós não somos mais. Ou seja, a nossa própria identidade, as identidades que nós manifestamos ao longo desta vida e ao longo de inúmeras vidas passadas, elas não são fixas. Elas mudam, elas aparecem, né, crescem, desaparecem, aparecem outras, essas outras também crescem, desaparecem e assim por diante, né? É por isso que o Lama fala que o espírito, além de ser a ausência de fixações, ele é também a vacuidade, que é a fonte de todas elas. Porque, vejam bem, por que é que na encarnação passada nós tínhamos uma personalidade e nessa nós temos outra?
Porque nosso espírito não está fixado a nenhuma delas. Ele simplesmente manifesta, né? E aí, cabe a nós o quê? Para nos sintonizarmos com esse espírito, com essa luz interna, com esse reino divino dentro de nós. Cabe a nós não nos apegarmos a nenhuma das suas manifestações. Entendemos que todas elas são dinâmicas, que todas elas são passageiras, efêmeras, e que há espaço para outras manifestações diferentes dessas que nós agora estamos manifestando. É isso que possibilita a nossa evolução. Porque senão como é que nós evoluiríamos? Percebem? Como que nós poderíamos crescer se nós estivéssemos presos, né, a uma manifestação, a essa manifestação específica, né? Quer dizer, se hoje eu tenho uma série de negatividades, né, e eu tivesse fixado nelas, eu não teria como crescer espiritualmente. A possibilidade da evolução é justamente porque o espírito é vazio de fixações. Ele não se apega, ele não está fixado a nada, né? Ele não está apegado a nada, ele manifesta como uma possibilidade e depois pode manifestar outras possibilidades, né? Já o Sambhogakaya, que corresponde ao que no espiritismo nós chamamos de perispírito, é o nosso corpo espiritual, né? Ou seja, ele é o Sambhogakaya, ele é aquele corpo espiritual, né, chamado na doutrina espírita de perispírito, onde estão arquivadas todas as nossas memórias, tanto desta vida como de vidas passadas, né? É por isso que a gente nasce com determinadas habilidades, é por isso que a gente nasce também com determinadas fragilidades físicas, mentais, né? Por quê? Porque nós temos um corpo, né, onde estão guardados, digamos assim, os arquivos e as memórias de todas as experiências que tivemos ao longo de todos os nossos renascimentos, né? Então, isso é o que seria o Sambhogakaya, né? E o Nirmanakaya é o corpo físico, né? Ou seja, é esse corpo que se manifesta hoje como a expressão viva na matéria daquilo que nós somos, daquilo que nós construímos até o momento. Então, vocês percebam, há determinados seres que são mais fortes, outros são mais fracos, uns são mais inteligentes, outros são menos inteligentes, né? Uns têm deficiência, outros têm genialidade. Por quê? Porque esse corpo físico, ele reflete, né, o Nirmanakaya, que seria no budismo, ele reflete exatamente aquilo que está arquivado no seu molde, que é o corpo espiritual, o perispírito, que no budismo é chamado de Sambhogakaya, né? E aí, o mestre Thich Nhat Hanh, ele segue dizendo assim: Kaya significa corpo. Quando se aproximava a hora de sua morte, Buda disse aos seus discípulos: queridos amigos, meu corpo físico não estará aqui amanhã, mas meu corpo de ensinamentos, o Dharmakaya, sempre estará com vocês. Considerem-no como um instrutor que nunca vai embora. Sejam como ilhas em si mesmos e se refugiem no Dharma. Usem o Dharma como uma lanterna, como a sua ilha. E aí o mestre Thich Nhat Hanh segue dizendo: o Buda queria dizer que para poder ter o Nirvana ao nosso alcance, o tempo todo, é preciso praticar o Dharma, o caminho da compreensão e do amor. Então, olhem que coisa bonita, pessoal. Quando o Buda estava próximo da sua morte, da sua desencarnação, ele chamou seus discípulos e falou isso para eles, né? Disse que eles não se afligissem, que eles não se entristecessem, porque, nas próprias palavras do Buda, assim, ele disse: o corpo dos meus ensinamentos estará sempre com vocês. Porque da onde é que o Buda e todos os mestres espirituais, inclusive Jesus, tiraram os seus ensinamentos, né? Eles tiraram justamente lá da profundidade de seus espíritos eternos, né? Dessa dimensão. Eles como Buda e Jesus eram seres iluminados, eles tinham acesso a essa dimensão interior que é dotada de um potencial infinito de compreensão e amorosidade. Então, o que eles disseram? O que o Buda disse aqui para os seus discípulos? Ele disse assim: se vocês estiverem praticando meus ensinamentos, vocês estarão vivenciando o meu corpo, né? Meu corpo do Dharma, porque Dharma, em sânscrito, é ensinamento. Então, vocês vejam, Dharma Kaya. Kaya, ensinamento. Dharma, aliás, desculpem, Kaya, corpo. Dharma, ensinamentos, né? Ou seja, corpo dos ensinamentos. E vejam que o budismo utiliza essa palavra, Dharmakaya, para se referir ao espírito.
Então, qual é o corpo dos ensinamentos? Onde é que os ensinamentos se apresentam vivos? Não é nos textos que estão escritos, né? É no próprio interior de cada praticante espiritual, ou seja, em nosso próprio interior. Vocês lembram que Jesus dizia? O reino de Deus está dentro de vós. É isso que Jesus estava querendo dizer. Quando nós estamos aqui procurando compreender o Evangelho, né, procurando refletir sobre o Evangelho, nós estamos em contato com esse corpo de ensinamentos que vem dessa fonte interna, que brota dessa fonte interna e que é registrado em palavras. Por exemplo, ele está registrado lá no Evangelho. Mas não são as palavras que são o ensinamento vivo. Percebem? O ensinamento vivo está dentro de nós, né? Nesse corpo de ensinamentos que está dentro de nós. O próprio Dharmakaya, né? E aí o mestre Thich Nhat Hanh segue dizendo, ele representa, né, ele representa o nascimento do Dharmakaya, o corpo dos ensinamentos, o corpo do caminho, a fonte da iluminação e da felicidade. O significado original da palavra Dharmakaya era bastante simples, a forma de atingir a compreensão e o amor. Olha que coisa interessante. A forma de atingir a compreensão e o amor está dentro de nós, né? Por isso que Jesus aponta, o reino de Deus está dentro de vós. Vocês lembram que eu tenho dito sempre aqui, que nós precisamos, para compreendermos o Evangelho em sua profundidade, nós temos que fazer uma leitura interiorizadora, porque Jesus estava falando a partir deste mundo interior luminoso, né? Se nós não fizermos uma leitura interiorizadora do Evangelho e de qualquer outro livro de ensinamentos espirituais, nós não vamos conseguir captar o seu significado. Porque seu significado é muito profundo, né? Seu significado, ele aponta para aquilo que há de mais profundo em nós mesmos, né? De mais essencial em nós mesmos. E aí o mestre Thich Nhat Hanh segue dizendo, o Dharmakaya é a personificação do Dharma, que sempre brilha e sempre ilumina tudo. Qualquer coisa que nos ajude a despertar é parte do Dharmakaya. Árvores, pássaros, seres humanos, etc. Olha que coisa bonita, né? O Dharmakaya é qualquer coisa que nos ajude a despertar, né? Isso lembra muito aquela frase de Jesus, quando ele diz, é preciso ter olhos para ver e ouvidos para ouvir. Porque a gente contempla essas coisas todos os dias, né? A gente olha as árvores, vê os pássaros, convive com seres humanos, mas se nós não tivermos um olho de sabedoria, nós não conseguiremos ver nessas coisas os ensinamentos. E é nelas que os ensinamentos estão. Os ensinamentos estão escritos por toda parte. Por quê? Porque Deus é onipresente. Deus está em tudo e em todos, né? Aí, isso faz nos voltar à nossa mensagem de hoje. Como é que a gente desenvolve olhos para ver e ouvidos para ouvir, né? A presença divina em todas as coisas? Cultivando um coração puro, que era o título da mensagem de hoje. Se o coração não estiver puro, nós não veremos Deus, né, ou a presença divina se expressando em todas as coisas, né? E olha a continuidade do texto. Quando ouço um pássaro cantar, se na mesma hora eu me voltar para dentro de mim, respirar e sorrir, este pássaro me mostrará o corpo dos ensinamentos do Buda. Percebe? Ou seja, não basta olhar para o pássaro, eu tenho que, nesse momento em que eu olho para o pássaro, voltar para dentro de mim, onde está a fonte da vida, né? O reino divino dentro de nós. Respirar, né? E sorrir, né? Ou seja, distensionar, né? Relaxar. Aí sim, o pássaro me mostrará o corpo dos ensinamentos do Buda ou o corpo dos ensinamentos de qualquer mestre, inclusive Jesus. Percebe? As pessoas que estão despertas podem ouvir os ensinamentos sendo cantados em uma pedra, em um bambu ou no choro de um bebê. Qualquer coisa pode ser a voz dos ensinamentos, quando se está desperto. Todas as manhãs, quando abrimos a janela para deixar a luz entrar, deveríamos ter consciência de que isso também é parte do corpo dos ensinamentos. Eu acho de uma beleza, assim, muito comovente, né, esse texto aqui do mestre Thich Nhat Hanh, né? Quando ele diz que todas as manhãs, quando abrirmos a janela para deixar a luz entrar, devemos ter a consciência de que isso também é parte do corpo dos ensinamentos, né? Mas ele chama a atenção. Como é que a gente percebe a presença divina em todas essas coisas?
Quando a gente olha para elas, respira e sorri, né? Respira, relaxa, sorri, mantém a alegria dentro. Se a alegria estiver dentro de nós, nós vamos processar a experiência de uma tal forma, né, que nós vamos conseguir fazer uma prática que eu acho uma prática muito consoladora e mais do que consoladora, uma prática que descansa e que o Lama Padmasambhava chama de repousar na presença. Repousar na presença. Olha que bonito, né? Você percebe a presença divina em todas as coisas e aí repousa. Porque se Deus está ali, não tem mais nada para temer, né? É só curtir, né? Daí porque o sorriso, né? Descobrir a presença divina nas coisas. Então eu simplesmente sorrio, né? E aí nós vamos terminar aqui nesse nosso estudo de hoje com uma estrofezinha do mestre Thich Nhat Hanh muito bonita, que ele diz assim: ao abrir a janela, contemplo o corpo dos ensinamentos. Como essa vida é fantástica! Límpida como um lago manso. Minha mente permanece atenta a cada instante. Né? Então é um poemazinho para a gente levar para a nossa semana, né? Porque a gente pode, inclusive, entender esse abrir da janela como o abrir da janela dos nossos olhos. Né? Nossa mensagem de hoje, na primeira parte, era coração puro. Né? Se o coração estiver puro, ele será igual ao vidro de uma janela que está limpo. Né? Ou melhor até, ele vai corresponder a uma janela que está aberta. Aberta para quê? Para receber o frescor da presença divina que quer penetrar nossos corações, mas que precisa que nós nos abramos para que essa presença nos penetre. Né? Então, o que nós realmente deveríamos fazer é abrir a janela dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, né, para contemplar os ensinamentos vivos na própria natureza, vivos nos próprios seres humanos que conosco convivem, vivos em nós mesmos, né? E olhar para isso como um lago manso, né? Por quê? Porque essa imagem do lago manso, ela traz para nós uma tranquilização e uma pacificação do nosso mundo interior, né? Vocês já devem ter tido a oportunidade de se sentar à beira de um lago que está tranquilo, né? Ele transmite tranquilidade, né? Ele pacifica, né, nosso coração e nossa mente, né? Então, vamos abrir as janelas, né, dos nossos corações e das nossas mentes, né, permanecendo atentos a cada instante, como recomenda aqui o mestre Thich Nhat Hanh, né, permanecendo atentos a cada instante para que não percamos o espetáculo da presença divina em cada ser, em cada coisa e em cada situação que se apresente para a nossa contemplação.